A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Nós estamos aqui já na quinta edição, ou quinto episódio desse podcast, desse programa, e eu espero que hoje a sua vida seja edificada, a sua vida seja tocada pelo Espírito Santo e ela seja conformada segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos falar mais uma vez, tocando um pouquinho novamente nesse tema tão importante, a escatologia. Vamos falar mais uma vez com o tema de hoje, a ênfase na escatologia de Jesus. E eu quero fazer essa ministração hoje, principalmente baseada no capítulo 24 do livro do Evangelho de Mateus. Acho que todos, quando fala escatologia, todos lembram desse livro aí, que é um dos principais que aborda esse tema na Bíblia Sagrada. Bom, eu quero iniciar com uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, porque Jesus, a Bíblia diz que ele saiu do templo, e enquanto ele caminhava com seus discípulos, os seus discípulos que o acompanhavam quiseram mostrar para ele as estruturas do templo, aquele gigantesco templo lá dos judeus na cidade de Jerusalém. E então eles, admirando, que queriam também que Jesus se admirasse, e falaram, mostrando para ele, Jesus, a estrutura do templo, o tamanho que era, as dimensões todas. Bom, e quando Jesus vê o templo, ele fala para ele, olha, vocês estão vendo todas estas coisas, em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, apesar da empolgação dos discípulos, aí Jesus queria falar para eles o que era mais importante, que não é o templo, não era o templo, mas o que representava o templo e o que iria acontecer em seguida, quase que em seguida, no futuro já bem próximo. E então, quando Jesus fala isso, os discípulos se voltam para ele, ele já estando assentado lá no Monte das Oliveiras. Os discípulos se aproximaram por causa daquelas palavras que ele falou para eles. Os discípulos se aproximaram dele e, em particular, tirando um pouco aí da assistência, da multidão de lado, falaram para ele assim, diga-nos quando serão essas coisas, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, ou do fim do mundo. Bom, eu quero falar uma coisa interessante aqui, que é para que todos vocês prestem atenção na ênfase que Jesus Cristo dá na escatologia. Então nós vamos mencionar um pouco aqui o famoso sermão escatológico, ou sermão profético, que Jesus profere para os discípulos, para seus discípulos, nesse capítulo 24 aqui do Evangelho de Mateus. Então, nesse sermão profético, o sermão escatológico, ao falar sobre coisas importantes que ocorrerão em um futuro bem próximo, Jesus, além de anunciar, olha bem o que ele fala, Jesus, além de anunciar os juízos de Deus, anuncia de forma bem clara, de maneira reiterada, ou seja, reiteradamente, e com bastante ênfase, por isso a ênfase na escatologia de Jesus. Então ele enfatiza a misericordiosa e maravilhosa oportunidade para todas as pessoas, não só para os seus discípulos ali no momento, mas para todo mundo. Então essa maravilhosa oportunidade
que todas as pessoas, inclusive na data de hoje, na época de hoje, elas têm de se arrependerem dos seus pecados e se converterem ao Senhor. Então, diante dessa pergunta que os discípulos fizeram, é importante saber de tudo, então, que Jesus menciona em seguida. É importante saber dessas coisas, é importante se falar muito na escatologia. Eu digo que sim, é importante. E especificamente no Evangelho de Mateus, e existem outros livros, né, principalmente do Novo Testamento, em que trata desse tema, desse assunto, escatologia. Mas no Evangelho de Mateus, bem como nos outros textos que tratam também da escatologia, praticamente todos os textos trazem advertências quando é falado, quando é tocado nesse tema da escatologia. Então, diante dessa pergunta de Jesus, existe aqui também, como eu já mencionei também no podcast da semana passada, algumas advertências que Jesus faz, advertências, alertas e convida. Jesus aproveita a ocasião também para convidar todos para o quê? Aproveitar as oportunidades para a salvação que estão sendo oferecidas mesmo no sermão profético. Bem, com essa indagação que os discípulos fizeram para Jesus, aí Jesus começa, eu vou ler quase todo o capítulo aqui, 24, do Evangelho de Mateus. Mas aqui, principalmente no início aqui, Jesus já começa com uma advertência, com um alerta para os discípulos e, claro, também para as gerações posteriores nas quais nós somos participantes. Então, Jesus fala no versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, ele diz, olha, ninguém vos engane. Então Jesus ia começar a falar para eles uma porção de coisas que iriam acontecer logo depois de ele ser assunto aos céus. Então ele iria começar uma série de acontecimentos. E ainda não se completaram esses acontecimentos. Mas Jesus já começa aqui com uma palavra de alerta, de advertência para todos os seus ouvintes. Então, no versículo 4, ele diz assim, olha, tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bem, Jesus começa aqui então fazendo essa introdução, já com uma advertência, um sinal de alerta para todos os que ouvirem a sua palavra, ou lerem, né, que no caso nosso hoje, de ler a palavra de Deus. Então ele diz, eu vou ler aqui o versículo 4 também, na versão, aqui na linguagem de hoje. Jesus respondeu àquela pergunta que os discípulos fizeram para ele. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Então veja bem, a escatologia é um tema bem recorrente, que é muito interessante, é empolgante, mas mais do que as coisas que nós somos chamados a atenção por Jesus e também pelos apóstolos e pelos discípulos que fizeram menção da vinda de Jesus Cristo, das coisas que iriam acontecer. Então, são muito importantes saber dessas coisas, mas muito mais importante ainda é saber a ênfase que Jesus dá a esse tema. Então, eu não vou ler todos os versículos do capítulo 24 de Mateus, mas vou ler uma boa parte deles. No versículo 13, ele diz assim, aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Por que ele disse isso? Porque ele disse, olha, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade ou iniquidade, né, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Então começa aqui Jesus dando
não só um alerta, mas também um alerta com promessa. E é isso que é mais interessante na escatologia de Jesus. Ele faz algumas alertas e enfatiza também a questão da oportunidade que Deus irá dar, ou está dando, né, no momento de hoje, junto com todas as coisas que vão acontecer, ou que já estão acontecendo, e que mais ainda vão acontecer. Por exemplo, quando começar a perseguição mais propriamente dita da grande tribulação e a manifestação do homem da iniquidade, do anticristo. Mas mesmo nessas ênfases que Jesus coloca sobre essas coisas que iriam acontecer, ou que vão estar acontecendo durante todo esse tempo, ele enfatiza a questão da oportunidade que as pessoas têm de entregarem suas vidas a Jesus Cristo, serem perdoadas dos seus pecados e receberem a vida eterna. Então vamos continuar aqui na leitura. Nós lemos aqui o versículo 13. Então eu vou ler aqui, à medida que for entrando os assuntos, entrando os temas, eu vou mencionando alguma coisa para vocês. Vocês serão entregues, Jesus diz, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Eles quem? Os opositores da palavra de Deus, os opositores de Jesus Cristo, de Deus, da Bíblia. Então ele diz, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Para quem Jesus Cristo está dizendo isso? Ele está dizendo isso para os seus discípulos, mas está dizendo também para todos aqueles que lerem a palavra de Deus, que lerem a Bíblia Sagrada e se tornarem, pelo milagre da fé, cristãos também, e se tornarão, ou se tornaram, né, e se tornarão também filhos de Deus. Então, há uma promessa aqui, na verdade não é uma promessa, uma revelação que Jesus Cristo faz das coisas que adviriam, das coisas que aconteceriam, mas também daquilo que os discípulos, em todo esse tempo, por exemplo, nós já estamos aí há praticamente 2000 anos dessas palavras que Jesus proferiu, e temos aí centenas de milhões de filhos de Deus espalhados na face de toda a terra, que se tornaram filhos de Deus pela pregação do Evangelho. Aí Jesus está dizendo para eles assim, não fazendo uma promessa, mas dizendo para eles algumas informações que seriam importantes. Eles vos perseguirão e matarão muitos de vós, mas por isso que ele diz, aquele que perseverar firmes na palavra, firmes na fé, firmes com Jesus, esses serão salvos. Por que precisa permanecer firme? Porque uma vez que a pessoa creu em Jesus, aceitou Jesus, começou a andar, seguir os caminhos de Jesus Cristo, mas em determinado tempo da sua vida, ele esfria, ele começa a fazer alguns questionamentos e se afastar da palavra, deixam de ler a Bíblia Sagrada e com isso vão esfriando e desistem da fé. Mas esses que desistem da fé, eles não têm uma promessa de Deus fixa neles mesmos. Por quê? É preciso, é o que Jesus está dizendo, que persevere até o fim. Até o fim, existem duas maneiras de interpretar esse fim. Perseverar até o fim significa perseverar firme com Jesus até a morte. E também perseverar firme com Jesus, se for o caso, não é? Até que Jesus volte, porque ele fez a promessa que voltaria. E não vai demorar muito. Pela graça maravilhosa de Deus, Jesus não demorará muito e ele vai aparecer nas nuvens ao ressoar da última trombeta para arrebatar da terra todos aqueles que creram nele e permaneceram, perseveraram crentes, perseveraram firmes na palavra de Deus até o último momento de suas vidas. Mais uma advertência aqui, em mais um versículo aqui que Jesus fala. Jesus fala assim, quem
quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Quer dizer, quando começar as perseguições, se vocês ouvirem de alguma coisa que está acontecendo, fujam do mal, fujam da perseguição, quer dizer, procure escapar. Se você está dentro de casa, fuja dentro de casa. Se você está fora, não volte a entrar na casa. Enfim, ao se instalar, ou a começar o período de perseguição para os filhos de Deus que vivem aqui na terra, fujam, procuram fugir o máximo, mas não neguem a fé. Então, é preciso que não é censurado por Jesus quem foge da perseguição, ou quem foge das dificuldades, ou quem foge de uma morte iminente. Mas é enfatizado aqui que fujam, mas permaneçam firmes na palavra de Deus. Tá bom? Então aqui, no versículo 20, Jesus fala: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Ou seja, a fuga de vocês não aconteça em momentos difíceis, que vocês poderiam até ficarem impedidos de fugir de um determinado mal que pudesse vir em algum determinado momento. Então, ele está falando aqui, Jesus fala com bastante ênfase aqui, sobre os falsos pregadores do Evangelho, ou seja, os falsos profetas, aqueles que vêm falando em nome de Jesus Cristo, mas na verdade eles não são ovelhas, eles são lobos vestidos de ovelhas, porque eles vêm trazendo um evangelho falso, uma falsa palavra, eles vêm travestidos de ovelhas, mas na verdade não são ovelhas. E é interessante falar nisso agora, porque o mundo, principalmente na parte ocidental do planeta Terra, nós vemos hoje, e ouvimos muitas pessoas, muitos homens e até mulheres mesmo, que são verdadeiros enganadores, verdadeiros profanadores da palavra de Deus, e estão trazendo um evangelho falso, travestido vamos dizer assim, de tudo que é bom, mas na verdade está trazendo mal. Quer dizer, vem com palavras fingidas, com palavras que vão trazer um certo consolo aparente, mas na verdade é um engano. Então, aqui a partir do versículo 21, Jesus disse assim: porque nesse tempo em que essas coisas deverão acontecer, haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e nenhuma carne se salvaria. Então Jesus menciona que essa grande tribulação que virá, que eu tenho falado aqui insistentemente com vocês, essa grande tribulação virá, mas Jesus já faz a advertência aqui sobre ela. Então ele próprio diz, olha, se os dias da grande tribulação não fossem abreviados, então ele menciona aqui dizendo assim, ó, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então Jesus não vai permitir que a grande tribulação permaneça um tempo extremamente longo, de maneira a destruir a fé de muita gente, principalmente daqueles piedosos que estão fazendo menção do nome de Jesus Cristo, estão seguindo a fé, mas como seres humanos podem sofrer muitas coisas e podem se enfraquecer, mas o que Jesus fala é o seguinte: se aqueles dias do perigo, da grande tribulação, das perseguições, da maldade, se esses dias não fossem abreviados, então Jesus diz que nenhuma carne, ou seja, nenhum ser humano escaparia. E ele está dizendo isso não só com relação à sua igreja, mas principalmente à sua igreja,
aos seus discípulos, mas também no mundo inteiro, a todas as pessoas do mundo. E então, Jesus continua aqui nesse sermão profético. Ele diz: eis que tenho predito isso para vocês, portanto, se disserem a vocês, eis que Jesus está no deserto, quer dizer, Jesus veio e está no deserto. Jesus diz: olha, não acreditem, não vá, porque não sou eu. Ele enfatiza isso aí. Então, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Por quê? Porque aí ele diz como é que ele vem no dia que ele voltar para arrebatar a sua igreja. Ele diz como ele virá. Ele diz assim, olha, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, assim será a vinda de Jesus Cristo. E ele continua na sua oportunidade que ele está dando aos seus discípulos e a todas as pessoas que ainda não são discípulos dele. Ele está dando muita oportunidade e está enfatizando não realmente aquilo que poderia ser alguma coisa de só menos importância, mas aquilo que tem verdadeiramente importância, mas ele coloca ainda uma ênfase maior, uma importância maior nessa oportunidade que ele está dando para que as pessoas ouvindo, elas creiam e venham receber Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus afirma aqui no versículo 29, do capítulo 24, que nós estamos lendo aqui, do Evangelho de Mateus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, aí Jesus afirma sobre os poderes dos céus. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Quer dizer, aqui Jesus menciona aqui, no dia que ele aparecer nas nuvens para buscar, para arrebatar a sua igreja até as nuvens. E ele continua dizendo, então aparecerá no céu o sinal do Filho dos Homens. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Olha que coisa interessante. Verão o Filho do Homem, que ele fala a respeito dele, o Filho do Homem, que ele está dizendo é ele. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão, esses anjos, não é? Reunirão os seus escolhidos de todas as partes da terra. A expressão bíblica diz dos 4 cantos da terra, ou dos 4 ventos, ou seja, de todo o planeta Terra. Então os anjos recolherão, trarão para Jesus aqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, tiveram seus pecados perdoados, foram perdoados por Jesus Cristo e estão aguardando o dia da manifestação dele nas nuvens. E ele segue dizendo, aprendei a parábola da figueira. Então, na parábola da figueira, ele conta dizendo, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas acontecerem, que coisas? Essas coisas que ele já está falando aqui, também muitas coisas que outros livros do Novo Testamento falam a respeito do final dos tempos, e também muitos livros que falam também de muitas coisas que acontecerão no futuro próximo, que estão escritas ainda no Antigo Testamento, e ele faz menção disso. Saiba que o tempo está próximo. Em verdade vos digo que não passará tudo isso, essa geração, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Infelizmente, há muitas pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Mas mesmo assim, Jesus está dando uma oportunidade para essas pessoas, trazendo uma ênfase aqui muito grande, está dando vários exemplos aqui, para que de alguma forma as pessoas venham a acreditar,
venham a crer em Jesus Cristo e sejam salvos. E ele continua dizendo no seu sermão: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, do dia e a hora que ele for voltar. Mas, olha, ele dá aqui uma outra ênfase aqui. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E no dia em que Noé entrou na arca, as pessoas que não estavam acreditando nas pregações de Noé, essas pessoas não perceberam quando veio o dilúvio. Apesar de Noé ter pregado vários anos, muitos anos durante a vida dele, mas interessante é a gente notar uma coisa. Noé pregou muitos anos, mas muitos anos, dezenas de anos. E sabe o que aconteceu com a pregação de Noé? Ninguém acreditou. É interessante isso. Interessante, mas muito triste. Quer dizer, embora Noé tivesse recebido uma palavra de Deus, tivesse pregado aí dezenas de anos, mas quando veio o dilúvio, e Noé estava divertindo, pregando que viria o dilúvio, queria cair água em abundância sobre a terra, e ele pregou durante muito tempo, muitos anos, e ninguém acreditou. Por isso que aconteceu, todos os que estavam na terra, fora da família de Noé, todos que estavam na terra morreram, pereceram pelas águas do dilúvio, morreram afogados. Morreram por quê? Porque não acreditaram na palavra que Noé estava trazendo. Então Jesus menciona aqui esse acontecimento lá de milhares de anos atrás, mas ele está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, também será nesses dias. Porque nos dias de Noé, conforme eu comecei a dizer, as pessoas cuidavam das suas vidas, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam, construíam, faziam muitas coisas e tal, e Noé pregando, Noé evangelizando, Noé dizendo que haveria um dilúvio. Mas, apesar de toda a pregação de Noé, durante todo aquele tempo, ninguém foi salvo. Todos pereceram, todos morreram afogados. E Jesus dá essa advertência aqui, extremamente grande e de importância, uma ênfase grande que ele dá aqui na escatologia. Ele diz assim: olha, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias em que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus Cristo, voltar à terra para levar aqueles que nele creram. Então ele está dizendo aqui e dando essa grande oportunidade para todos aqueles que ouvem a palavra possam receber Jesus, acreditar em Jesus, crerem em Jesus e serem salvos. Aí ele dá mais um detalhe aqui. Durante o tempo em que os filhos de Deus estarão pregando o evangelho, isso Jesus dizendo, então aqui nos dias da vida de Jesus Cristo, duas pessoas estarão no campo. Uma pessoa será tomada pelo juízo e a outra pessoa entrará para o reino de Deus. Duas mulheres estarão dormindo numa cama, uma será tomada pelo juízo e a outra será preservada. Então, Jesus está dizendo aqui, embora sejam pessoas da mesma família, mas você pode ter uma família com 4, 5, 8, 10, 15 pessoas, não importa. Mas porque um membro da família é salvo, não significa que os outros membros também serão salvos, porque a salvação é individual. A salvação é especificamente para cada pessoa que crer
em Jesus Cristo. Então, aqui finalizando já o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele diz aqui: portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia da vinda do Senhor, ou o dia da volta de Jesus Cristo. Porém, considere o seguinte: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, isso acontece em qualquer pessoa, em qualquer casa aqui, que acontece. Se sabe que o ladrão viria fazer um assalto, viria roubar um determinado lugar, uma determinada residência, ou mesmo uma loja de comércio e tal, então vigiaria e não deixaria que acontecesse aquele assalto ou aquele roubo, porque estaria vigiando. Então Jesus está dizendo aqui, também vigiem, porque como vocês não sabem a hora que Jesus Cristo vai voltar, como ninguém sabe a hora que ele vai voltar, e ele não revelou isso, então é um mistério de Deus que ninguém sabe. Se alguém se prontificou a dizer que Jesus virá em determinada data, ou marcar um dia, marcar uma hora, marcar um mês, não acreditem em ninguém que marque a data da volta de Jesus Cristo, porque ninguém sabe. Jesus disse que isso é um falso ensinamento, é um falso ensino. Aquelas pessoas que propagam que Jesus vem em determinado dia, determinada hora, determinado mês. Jesus está dando uma advertência aqui para que ninguém acredite, porque não acontecerá. Mas como acontecerá? Nós lemos aqui alguns versículos atrás. No dia que soar a trombeta, mas Jesus então já estará descendo. Porque assim como acontece um relâmpago, rapidamente, é fração de segundos. Enquanto dá um relâmpago, então é mais ou menos parecido com o relâmpago a volta de Jesus Cristo. Então, se as pessoas não estiverem preparadas, não estiverem vigiando, então certamente será apanhada ou serão apanhados pelo juízo de Deus. E eu quero aqui trazer algumas informações para vocês, para todos vocês. Olha só, Jesus está trazendo várias informações. Ele está nesse sermão profético dizendo sobre os dias que antecederiam a volta dele, o dia que ele apareceria nas nuvens. Mas ele não enfatiza os sinais, ele não enfatiza tanto os sinais da vinda dele, como ele enfatiza a vigilância. Ele está enfatizando a vigilância e oferecendo a oportunidade para que todas as pessoas que ainda não acreditaram, ou que ainda não fizeram sua decisão, que não creram ainda em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então que ele faça neste momento. E essa ênfase aqui é a maior ênfase que existe no sermão escatológico de Jesus Cristo. E essa ênfase dele tem uma coisa importante. Por que Jesus fez isso? Primeiro, ele fez porque ele falou dessa maneira por causa da grande necessidade que ele antevia que aconteceria. Então, para que ninguém também seja indesculpável. Ah, mas eu não sabia. Então, Jesus não está aqui agora pregando o evangelho, aqui. Mas o Espírito Santo que ele enviou está agindo em todos os seus filhos, os pregadores do evangelho, os evangelistas, homens e mulheres de Deus, que servem a Deus, que seguem os seus caminhos, que obedecem a sua palavra. Eles estão em todas as partes da terra. Apesar de ainda existir muitas nações que não ouviram o evangelho, mas a maior parte de todas as nações da terra já ouviram 1, 2, 3, 8, 10, 20, 50, 100, 200 vezes o anúncio do evangelho.
E o anúncio sempre é esse, essa é a ênfase que Jesus dá do seu sermão escatológico, o sermão profético. Ele está dando uma ênfase naquilo que ele mesmo viu que as pessoas necessitariam, para não terem desculpa de nunca terem ouvido o Evangelho, para não se desculparem por não terem crido, para não arrumar uma desculpa que não acreditaram porque não sabiam. Mas não, Jesus está dando essa manifestação aqui. E então, ele revela isso, dando também a entender a manifestação dele também aos grandes, aos poderosos, aos dominadores deste mundo poderoso. E realmente ele está dizendo aqui quem é que realmente tem poder e autoridade sobre o mundo, sobre o planeta Terra, sobre a face da Terra, que não são os poderosos, não são os reis, os governadores, não são os ricos, os poderosos, os magistrados, ninguém, mas que quem tem verdadeiro poder e domínio sobre todo o planeta Terra e tudo o que acontece aqui é Ele, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E então, concluindo aqui a minha palavra neste momento, quero alertar a cada um aqui. Olha bem, eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo, me vendo neste momento, que talvez estejam passando por situações muito difíceis, estão, às vezes até doentes, às vezes em um leito de hospital, às vezes sofrendo muitas coisas, mas que não veem um alívio, não veem um refrigério para as suas vidas. Outros que estão em muitos vícios, com drogas, com álcool, com maconha, com vários tipos de drogas que o mundo hoje está cheio, e as pessoas se veem sem esperança. As pessoas não estão vendo o final da sua vida feliz. E muitos são aqueles que estão em pecados horríveis, muitos que já mataram, já roubaram, já praticaram muitas ações condenáveis e tiveram já muitas oportunidades, mas ainda não quiseram abandonar os seus pecados, não quiseram deixar a sua vida de pecados e seguir a Jesus Cristo. Mas hoje, você tem essa oportunidade. Você que está me vendo, está ouvindo essas palavras, a mensagem de Jesus Cristo é para você que está tendo contato com ela hoje, nessa ênfase maravilhosa que Ele dá, que Jesus Cristo dá. Então, creia em Jesus Cristo. Não importa o que você tenha feito até o dia de hoje, não importa se você já matou, se você já roubou, se você já adulterou, qualquer coisa que você tenha feito, e nem também a quantidade de pecados que você tenha praticado. Isso não tem peso nenhum. O que tem verdadeiramente peso é você acreditar ou não em Jesus Cristo. E o que nós estamos dizendo neste momento? Acredite nele. Não há uma segunda opção. Não tem uma segunda, uma terceira, uma quarta opção. A única opção que tem para a pessoa, qualquer ser humano, ter os seus pecados perdoados, não importa o tipo de pecado que fez, nem a quantidade dos seus pecados, importa é crer no Senhor Jesus Cristo. É o que diz o apóstolo São Paulo para uma família. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e toda a sua casa. Então, se você até agora, até o momento, você não, apesar de ter ouvido já algumas vezes, ou pelo menos uma vez, o Evangelho, mas você não teve ainda a decisão, não resolveu na sua vida ainda entregar o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo,
Então você tem a oportunidade de fazer isso neste momento, nesse exato momento. Você pode, a partir deste momento, você pode ser uma pessoa com seus pecados perdoados. Você pode ser uma pessoa salva exatamente neste momento, nessa hora, nesses minutos, nesses segundos que estão passando. Você não precisa e nem deve perder essa oportunidade, porque você está ouvindo agora, neste momento aqui, uma palavra maravilhosa que Jesus Cristo falou e uma oportunidade enfaticamente transmitida por Jesus Cristo, porque apesar de ele estar falando muitas coisas que acontecerão e que nós vamos ver ainda acontecer, mas a ênfase que ele está dando maior não é nas coisas que vão acontecer, apesar de serem importantes, mas a ênfase maior que ele está dando é na sua vida, na oportunidade. Ele está te dando mais uma vez uma oportunidade de você crer nele, acreditar nele, ter os seus pecados perdoados, ser livre da condenação eterna, porque a palavra de Deus diz, aquele que não crer em Jesus Cristo, ele será condenado. Mas você não precisa deixar de crer, você pode crer hoje em Jesus Cristo, exatamente neste momento, acreditar nele e crer que ele perdoa os seus pecados e acreditar também que ele salvará a sua vida, ou ele salva a sua vida numa fração de segundos. Deus não precisa, Jesus não precisa de tempo, ele não precisa de uma hora, de meia hora, ou de um dia, ou de um mês, ou de um minuto, ou de um segundo. Numa fração de segundo, você pode ter a sua vida salva. E a sua vida salva, e mais uma coisa ainda, salva da condenação eterna e receber dele, de Deus, a vida eterna, o dom da vida eterna. Já pensou você receber o dom da vida eterna em Jesus Cristo e você ter a vida eterna, receber um novo corpo, um corpo incorruptível, para viver milhões e milhões e milhões de anos, mas não numa vida de sofrimento, não numa vida de guerra, não numa vida de falta de paz, não numa vida cheia de medo, cheia de angústia, cheia de dor, cheia de lágrimas. Não, você pode ser salvo e receber a vida eterna, ter o dom da vida eterna e você ir morar com Jesus eternamente nas mansões que Ele tem preparado para todos aqueles que acreditarem na sua palavra. Então, atente para isso que Jesus Cristo te fala neste momento, nesse exato momento. Não deixe de acreditar nas palavras que Jesus Cristo falou, porque elas trazem para você arrependimento, trazem para você libertação, trazem para você perdão e trazem para você a vida eterna. Receba Jesus Cristo no seu coração, receba Jesus Cristo na sua vida, neste momento. E quando você fizer isso, nesse momento, especificamente nesse momento agora, você aproveita e já deixe nos comentários, abaixo do vídeo, você já deixa seu comentário. Olha, ouvi a palavra, acredito em Jesus Cristo, creio em Jesus Cristo e creio que Ele perdoa todos os meus pecados, salva a minha vida e me dá a vida eterna. Isso, que custo? Não tem custo nenhum. É sem custo. Não há dinheiro que pague. O único custo que tem é você acreditar nele, acreditar em Jesus como Salvador e receber Ele na sua vida como Senhor e Salvador do seu coração, da sua vida, você ter a vida eterna em nome de Jesus Cristo. Então, finalizando aqui, eu espero que você tenha acreditado na palavra de Deus, você tenha adquirido fé no seu coração para crer que Jesus Cristo salva a sua vida, perdoa os seus pecados e te dá a vida eterna para você nunca mais morrer, você viver em uma felicidade que ultrapassa
todo pensamento e todo sentimento que qualquer pessoa possa ter. Uma vida eterna com Jesus Cristo. Então, enfatizo para você novamente, se você está fazendo isso neste momento, você coloque nos comentários abaixo do vídeo aí, que você está recebendo, você crê em Jesus Cristo, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você crê, você não vai se arrepender, porque a sua vida será transformada, será liberta, e você terá uma vida nova com Jesus Cristo na eternidade. E você terá essa vida eterna para nunca mais você ter qualquer tipo de sofrimento, de lágrimas, de dor, de angústia, de tribulação e de coisas dessa natureza. Coloque o seu testemunho aí então abaixo aí no vídeo, nos comentários, e eu desejo que você desfrute de uma vida maravilhosa com Deus, que Jesus Cristo tem para dar para todas as pessoas que acreditarem nele e forem salvas, forem redimidas, terem seus pecados perdoados e adquirirem o dom da vida eterna. Deus que abençoe a sua vida e faça isso, coloque o seu testemunho aí, que nós queremos orar pela sua vida e também por toda a sua família, tá bom? Deus que abençoe a sua vida e toda a sua família, todos os seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.